Olá, muito boa tarde. A Conferência Episcopal Portuguesa elegeu os órgãos sociais para o triênio 2020-2023 e publicou um documento, Recomeçar e Reconstruir. Trabalhos numa Assembleia Plenária mais breve que o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal vai apresentar daqui a pouco. Para já partilharmos consigo temas que marcam a atualidade. 5 novos sacerdotes ordenados no Mosteiro dos Jerónimos sem a afluência destas celebrações e com distanciamentos que não impediam a concretização de um ritual marcado pela proximidade. A chegada ao Mosteiro dos Jerónimos mostrava desde logo que a celebração era diferente, por ser um dia de festa, de ordenação de novos padres e também porque se cumpriam medidas de higiene e distanciamento social previsto para a celebração do culto público católico no contexto da atual pandemia. Dom Manuel Clemente presidiu a uma missa que tinha nas páginas de um ritual vários momentos que acontecem normalmente na proximidade entre o presidente da celebração, os que com ele concelebram e os candidatos ao sacerdócio. Mas desta vez, nem todos se concretizaram. Até ao momento da ordenação, esta missa seria semelhante a tantas outras nas vésperas da solenidade de São Pedro e São Paulo, no calendário da liturgia católica. Depois, o rito da ordenação realizou-se integralmente, com diferenças no momento da execução que se seguiram às indicações da Conferência Episcopal Portuguesa. Concretamente, a imposição das mãos, muitas vezes, por uma questão da nossa sensibilidade, tocava-se na cabeça do ordinando e, portanto, não se pode fazer isso. Mesmo um gesto, e esse aí é daqueles que tem que haver mesmo toque, que é a promessa de obediência do novo padre ao bispo, esse é feito com toque, o segurar das mãos do ordinando, mas com as desinfetadas antes e depois, portanto, tanto do Sr. Patriarca como daquele que vai ser ordenado. Depois, o que não vai haver, que podemos dizer que é mais significativo, é o abraço da paz, que significa a introdução, o acolhimento do novo padre entre o presbitério. Isso não vai haver, vai ser feito com uma saudação, com uma inclinação do novo padre, a que o presbitério corresponde com uma inclinação. Diferente foi também o momento da unção das mãos dos novos sacerdotes, que aconteceu com a deposição de um pouco de óleo em cada um. O momento de revestir cada sacerdote com as vestes sacerdotais, esse aconteceu com a proximidade indispensável, sempre com a higienização antes e depois desse momento. Uma celebração particular vivida nos condicionamentos que a pandemia exige e com uma motivação essencial. Estarmos hoje aqui, vigília de São Pedro e São Paulo, com os atuais condicionamentos e em ordenações sacerdotais, traz-nos necessariamente ao essencial. Aí nos fixamos sem rodeio nem demora. Porquê a Igreja? Porquê os padres? Para responder desde já, porque sim Cristo, porque sim o Evangelho e porque sim a tradição viva e católica em que nos incluímos. E foi de mensagens essenciais que falou Dom Manuel Clemente na homilia da missa, desde logo, as que dizem respeito à solidariedade, nomeadamente a que cabe a quem é ordenado. O mundo está cheio de bons exemplos de solidariedade, que havemos de reconhecer e louvar, como o próprio Cristo reconheceu e louvou, mesmo nos que não pertenciam ao seu grupo. Mas Cristo foi muito além desta ordem natural das coisas e do limite espontâneo dos afetos, preferindo os últimos e amando a todos por igual, de coração indiviso. É neste sentido que a opção preferencial pelos pobres ou o celibato por amor do reino dos céus assinalam o que vai além da carne e do sangue.
Depois, Dom Manuel Clemente referiu-se a valores essenciais que devem marcar todos os humanos, a começar pela dignidade de vida, o cuidado de todas as limitações, a começar pelas físicas. Mas outras se acrescentam, de ordem educativa e cultural, quando alguma ideologia ou preconceito contrariam a formação e o crescimento num quadro geral de valores humanizantes. Valores como os que incluem o respeito pela vida, concebida ou fragilizada que esteja, a complementaridade essencial homem-mulher, a igual dignidade de todos ou a abertura à religião transcendente. Omitir ou contrariar tais valores de forma entorpece qualquer um, e desde muito cedo, infelizmente. Mensagens que marcaram a ordenação de 5 novos sacerdotes na Diocese de Lisboa. 3 pertencem ao Seminário dos Olivais, os padres Artur Delgado, Mendo Ataíde e Tomás Castelo Branco, e 2 do Seminário Redentoris Mater. 50 no total em representação de todo o presbitério, e a presença apenas de familiares e amigos mais próximos completam o quadro que fica na memória dos novos padres da Diocese de Lisboa. Sem alarmismo, mas com cuidados, conselhos para o recomeço da vida em sociedade, também no que ao culto diz respeito. É um cenário que vai desaparecendo e dá lugar à retoma de muitas atividades sociais. As ruas deixam de estar desertas, as lojas reabrem, o culto público recomeça. Fases de um desconfinamento a várias velocidades no país que exige cuidado sem alarmismos. É o Cardeal Patriarca de Lisboa que o afirma, certo de que as indicações que garantem a saúde própria e de todos vão ser cumpridas. As pessoas estão disponíveis para tudo aquilo que for preciso, desde que seja claro, desde que seja persuasivo, porque toda a gente quer o bem de toda a gente, o próprio e o alheio, das famílias, dos grupos, dos amigos. E, portanto, se as indicações forem claras, se forem sanitariamente comprovadas, toda a gente vai cumprir, como se tem cumprido até aqui, e por isso, sem alarmismo, mas também sem distração, havemos de vencer esta crise. Disposições que marcam também o recomeço do culto público, nomeadamente católico. As orientações publicadas pela Conferência Episcopal Portuguesa no início de maio permanecem como indicações fundamentais que interessa cumprir tanto entre os participantes nas celebrações como nos que têm a seu cargo algum ministério ou serviço, seja entre os celebrantes, leitores ou cantores. Um processo de aprendizagem também neste setor, com avaliação genericamente positiva. Até aqui tem tudo corrido, o que me tem chegado bem, há uma outra coisa que pode ser emendada, porque nós também nunca fizemos isto, e estamos a fazer uma coisa completamente inédita, estamos a tentar acertar, repito, sem exageros, mas com aquilo que for necessário. E eu creio que sim, creio que de uma maneira geral, para uma realidade tão larga como é o catolicismo português, nas suas 20 dioceses, com situações também geográficas e culturais distintas, em geral temos portado muito bem. Com medidas de confinamento diferenciadas em várias geografias do país, que afetam nomeadamente o número máximo de pessoas em grupo, as celebrações comunitárias da fé permanecem com as mesmas regras em todo o país, as que foram divulgadas pela Conferência Episcopal Portuguesa no dia 8 de maio e depois pela Direção-Geral da Saúde. Vêm aí boas notícias para as instituições sociais. A convicção é do Padre Lino Maia, que acompanhou o Presidente da República numa visita à obra diocesana de promoção social no Porto. Marcelo Rebelo de Sousa começou pelo bairro do Lagarteiro, um dos 12 centros sociais pertencentes à obra diocesana de promoção social. O contacto fácil com os mais novos já é uma característica do Presidente, mas exerce um grande efeito nas novas gerações e na dignidade das populações mais frágeis da cidade. Estas crianças nunca mais vão esquecer terem estado com o Presidente da República. No crescimento delas isto é de facto estimulante, é muito importante. E depois para esta população, porque normalmente estas populações dos bairros, e aqui em concreto,
considera-se sempre, pronto, da periferia, da margem. O presidente da CNIS reconhece que Marcelo tem sido um importante elo de ligação com o governo e que os próximos dias poderão trazer boas notícias às instituições sociais. Lares de idosos, estruturas residenciais para idosos, lares residenciais para pessoas com deficiência e serviço de apoio domiciliário, que são as valências com mais dificuldades neste momento. Vamos ter boas notícias para estas instituições. Boas notícias que as instituições esperam que se relacionem com a atualização de contratos com a Segurança Social, de forma a superar as dificuldades financeiras que afetam o setor. Dom Manuel Linda não esqueceu o papel destas instituições na redução do número de vítimas da pandemia. Houve e há, neste momento, quem permaneça 15 dias de trabalho dentro das instituições, sem ver a família, sem poder ter o normal contacto com os seus filhos, o seu marido ou a sua esposa e com aqueles a quem querem bem, para, de facto, não haver o perigo do contágio. Mas as instituições e as misericórdias não se cansam de chamar a atenção do governo para algo que consideram vital e que Marcelo sublinhou. O acompanhamento e a sensibilidade por parte do Estado relativamente a instituições que por todo o país constituem um tecido tão importante que na crise da Troika aguentaram esse tecido social e agora acabaram por fazer quase o impossível em muitos casos, sobretudo nos lares, mas não apenas nos lares, também no apoio aos jovens e às crianças, no apoio às famílias. No campo social, a Diocese do Porto tem uma presença institucional em 150 centros sociais paroquiais, 28 misericórdias, ordens terceiras e obra diocesana, mas também através das conferências vicentinas e da Cáritas diocesana. No portal da agência Eclésia, em agência.eclésia.pt, pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falámos agora com o Padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, sobre os trabalhos na última Assembleia Plenária. Boa tarde, Padre Manuel. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Foi uma Assembleia mais breve, mas muito determinante, por ser eletiva e por, enfim, dela saiu o novo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Sim, foi uma Assembleia, como disse, mais breve e eletiva, porque era preciso eleger os órgãos da Conferência Episcopal Portuguesa. Estava previsto para abril, não pôde ser. E agora com a presença só daqueles bispos que podem votar, que podem eleger e podem ser eleitos, os bispos diocesanos e auxiliares, com 28, no total fizemos a Assembleia precisamente para eleger a Presidência, o Conselho Permanente, da qual faz parte a Presidência, também os Presidentes das Comissões Episcopais, das 7 comissões, e também os delegados da Conferência Episcopal em alguns organismos, quer em Portugal, quer na Europa. A eleição recaiu sobre o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas. No historial da Conferência Episcopal, que significado tem o escolher um Bispo de uma diocese como Setúbal? Não tenho presente todo o historial, mas foi a eleição, recaiu sobre ele, Dom José Ornelas Carvalho. Já no passado, também nem sempre é Lisboa, até aliás cada um pode fazer só 2 mandatos consecutivos. Recentemente foi o Arcebispo de Braga, também em tempos foi o Bispo de Coimbra, portanto... Aveiro também já foi. Aveiro também já foi, para dizer que é aquele Bispo diocesano que os bispos decidiram escolher para presidir a Conferência Episcopal durante os próximos 3 anos. E ser Presidente da Conferência Episcopal significa, enfim, alguma ascendência sobre os outros bispos, ou que cargo é este no conjunto do trabalho das dioceses e depois da Assembleia Plenária? Sim, é um cargo de portanto, estar à frente, de presidir este órgão, que é um órgão de coordenação e de auxílio às dioceses, pois cada diocese, cada bispo diocesano, naturalmente tem mais suas decisões próprias, mas tem esse sentido de coordenar, de gerar esta unidade entre os bispos, que estão naturalmente à frente como pastores das dioceses. O Padre Manuel Barbosa continua como secretário e porta-voz na Conferência Episcopal, numa Assembleia onde foi aprovado este documento, Recomeçar e Reconstruir.
É um documento a pensar na sociedade, na retoma de muitas atividades. Que perspectivas novas se lançam para este recomeço pós-pandemia? Sim, já agora de responder a essa questão, o que disse antes, eu fui Sim. reeleito por um terceiro mandato e já questionaram, portanto, para ser submetido à votação teve que haver uma autorização prévia da Santa Sé, senão não poderia ser submetido à votação e depois foi naturalmente... Também é um mandato que só dois Sim, já tinha feito dois mandatos, sim. Sobre esta questão, é um documento importante, além das eleições, praticamente foi o tempo reservado pela Assembleia para refletir sobre a sociedade em que estamos, nesta situação de pandemia, e como o título diz, recomeçar e reconstruir. Portanto, com um contributo também nosso, como estando na sociedade, presentes na sociedade portuguesa onde habitamos, para que colaboremos nas várias instituições com pessoas para ajudar nessa reconstrução numa situação tão difícil que aí está. A vida humana adquire no documento e nesta situação também um valor central? Sim, é praticamente grandes números. Logo no início faço essa reflexão sobre a descoberta do valor de cada vida humana nesta situação. Valoriza-se como é óbvio, mas é um óbvio com todo sentido daqueles que nesta fase continuam a ser profissionais de saúde, também os serviços do Estado, e também Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde e também da sociedade, de outras instituições que cuidam da vida humana no sentido integral. Portanto, é toda essa reflexão que fazemos, é uma reflexão apontando aspectos concretos para que a vida continue a ser sempre valorizada, também nesta relação àquele que é o autor da vida, na nossa perspectiva que está, que é Deus. Portanto, reencontrar também o sentido central da sua presença nas nossas vidas e também, com um lamento, está no documento, sobretudo no número 12, sobre a legalização da eutanásia, que está em curso, como sabemos, e que contraria, na perspectiva dos bispos, da Igreja, e está dito no documento, contraria notoriamente estas lições e redescobertas que fomos tendo relativas ao valor inestimável de cada vida humana e à nobreza da missão dos profissionais de saúde. Precisamente porque vem admitir que algumas vidas humanas, então, se calhar não são merecedoras dessa proteção pelo sentido da doença, do sofrimento. Portanto, é um lamento em relação a que esse processo da legalização da eutanásia continue, que está também bem descrito no documento. É paradoxal ver o mundo inteiro mobilizado para defender a vida e depois algumas leis que lhe querem pôr fim? Pois, é paradoxal, não faz sentido, porque a vida vale desde o princípio até ao fim, desde a sua concepção à sua morte natural, e há que defendê-la como direito constitucional, também como direito que todos os cidadãos têm, de que não se atende contra essa vida e, concretamente, nesta situação da eutanásia. Que novo modelo económico-social o documento que a Assembleia Plenária aprovou propõe? Pois, não entrou naturalmente na matéria, na parte técnica, que cabe naturalmente aos especialistas, mas é um modelo muito marcado, como já vai sendo, mas nem sempre é assim, pela solidariedade, esta globalização da solidariedade, do cuidado do bem comum, de que a economia seja para todos, digamos que todos tenham os bens essenciais e não haja misérias e pobrezas, como ainda acontece, portanto que a economia tenha um rosto humano e até não é dito no documento, mas recordamos que o Papa Francisco tinha previsto, foi adiado, um grande encontro mundial com jovens sobre a economia, das finanças, enfim, dessas áreas, para refletir sobre a economia de Francisco, do Francisco de Assis, de São Francisco de Assis. Portanto, é uma economia com um rosto humano que atende às pessoas, que ninguém fica excluído, porque estamos todos no mesmo barco, como é dito no documento, quer na situação de crise, quer também no repensar a economia que seja para todos, sem exceção. Há uma circunstância que pode ser um indicador se de facto estamos todos no mesmo barco ou não, que é o acesso a uma vacina quando ela existir. Neste documento, os bispos de Portugal também afirmam essa necessidade de salvaguardar esse acesso universal. Sim, no cuidado que devemos ter pela saúde pública, precisamente nesse sentido de uma solidariedade que é globalizada, todos devem ter acesso por igual a essa vacina, quando ela vier, esperemos que seja o mais breve possível, porque ninguém pode ficar descartado, para dizer a expressão do Papa Francisco, ninguém pode ficar descartado desse acesso por uma razão ou por outra, por conflitos de interesses. Nesta situação, como noutras sobre a vida humana, não pode haver esse conflito
de interesses, seja de que tipo for. Portanto, todos têm que ter esse mesmo acesso. Este é um documento que está publicado no site da Conferência Episcopal Portuguesa, a pensar na sociedade, nos dinamismos da economia, na saúde, no cuidado, para quando um pronunciamento sobre aquilo que diz mais respeito à Igreja Católica, às suas dinâmicas, à pastoral, às celebrações. Pois, o documento também acena de vez em quando, porque estamos na sociedade, como Igreja, as nossas instituições, até valoriza algumas delas bem conhecidas, como a Caritas, as sociedades São Vicente de Paulo, as conferências vicentinas, dito assim de maneira, tantos organismos paroquiais que têm feito muito e continuam a fazer para atender às situações de dificuldade que as pessoas e as famílias passam. Mas uma reflexão de fundo está a ser preparada para a próxima Assembleia Plenária, precisamente sobre o campo das celebrações, da catequese, os laços comunitários, a presença da Igreja e a ação na sociedade. Portanto, é um documento, uma reflexão mais de fundo que não se podia fazer já, mas esperamos para a Assembleia de Novembro uma reflexão mais aprofundada sobre essas matérias, sobre as consequências e os desafios que esta pandemia nos traz a todos nós, e a Igreja em particular. Porque há também nesse setor um novo normal que é necessário descobrir e levar por diante. Pois, o novo normal é tal, o adaptar-se, o inovar, fez muita coisa interessante a nível até de processos telemáticos, refiro concretamente às celebrações, mas nesse novo normal nós temos que repensar a pastoral e a pastoral tendo em conta esta situação. Paulo Manuel Barbosa, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a recordar este documento que foi aprovado pela Conferência Episcopal Portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje pode ainda voltar à nossa companhia na Antena 1 quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.